Os britânicos discutem se devem manter a Câmara dos Lordes, uma casa do parlamento cheia de aristocratas e políticos não eleitos. A polêmica ficou forte depois do escândalo que envolve um lorde. Ele anunciou hoje o próprio afastamento do cargo depois da divulgação de um vídeo em que aparece com cocaína e prostitutas. A correspondente Gisele Garcia tem as informações. O Lorde John Sewell, de 69 anos, disse num comunicado que decidiu renunciar ao cargo, pois não quer que seu comportamento prejudique a confiança do povo na Casa dos Lordes. Casado, pai de 4 filhos, o político foi indicado para o posto vitalício em 1996. Ele anunciou o afastamento um dia depois que a polícia fez uma busca em seu apartamento, como parte de uma investigação criminal aberta logo após a divulgação das imagens. A decisão de Sewell foi recebida com alívio por outros membros da casa. A baronesa Helene Heyman afirmou que a renúncia demorou para acontecer, já que um grande dano foi causado à imagem da Casa dos Lordes. O escândalo gerou novos questionamentos sobre a necessidade de reformas na Casa dos Lordes, que é a Câmara Alta do Parlamento inglês, responsável por fazer e aprovar leis e fiscalizar o executivo. Dos seus 783 membros, 26 são bispos da Igreja Anglicana e os demais são escolhidos por indicação política. 670 são lordes vitalícios, ou seja, só perdem o título quando morrerem. Algumas mudanças foram aprovadas recentemente, introduzindo a possibilidade de aposentadoria ou expulsão por má conduta. Mas há grande pressão para que os membros deixem de ser indicados e passem a ser eleitos por voto popular. Em 2012, o governo britânico, sob o comando do primeiro-ministro David Cameron, apresentou um projeto de lei ao parlamento que transformava a Casa dos Lordes em Senado, reduzindo o número de membros e garantindo que a maioria deles fosse eleita por voto popular. A proposta enfrentou ampla resistência dos conservadores e, sem apoio, teve que ser arquivada. Ao comentar o escândalo hoje, Cameron lamentou que a proposta não tenha sido aprovada em 2012 e disse que para ele não há sentido em propor a reforma novamente. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. A Grã-Bretanha é responsável por alguns dos documentos democráticos mais importantes e mais antigos do mundo. Ao mesmo tempo, mantém uma casa como esta, a Câmara dos Lordes, cheia de lordes, de aristocratas, não é? De pessoas que não foram eleitas. É uma contradição, não? Boa noite. Esse resquício aristocrático vem de longe. A França optou pelo caminho revolucionário para acabar com o velho regime. Instaurou um Estado republicano, uma Constituição que começa com todos são iguais diante da lei. A Grã-Bretanha escolheu o caminho gradual de negociação. Então, o Congresso foi sempre o lugar de negociação entre a velha aristocracia e a nova classe ascendente, que é a burguesia. E foi assim ao longo do tempo. Essa via gradual acabou levando a isso que está aí, resquícios desse tipo, Câmara dos Lordes e tudo mais. Quer dizer, na Inglaterra não há Constituição como a francesa, por exemplo, porque não se pode dizer que todos são iguais diante da lei. A rainha Elizabeth, o marido dela, os filhos dela, os netos dela não são iguais aos outros. Então, essa é uma monarquia constitucional no século XXI. Com esses resquícios grotescos que estão aí. E é possível acabar com esses resquícios grotescos, Emílio? O jornal Daily Mirror lançou uma campanha pelo fim dos cargos não eleitos. Será que vai dar certo? Não é fácil. A própria monarquia foi questionada. Primeiro, era um orgulho. Toda livraria tem uma estante com livros das biografias. Depois, a monarquia passou a ser objeto de escândalos. E aí houve, inclusive, a ideia de questionar, através de um plebiscito, um referendo, terminar ou não com a monarquia. Não foi adiante. Menos ainda com a Câmara dos Lordes, que teria que passar pelo próprio Congresso. Então, provavelmente vão conviver com isso ao longo do tempo. Nenhum escândalo como esse vai questionar a sobrevivência de uma coisa tão longínqua no tempo como é a Câmara dos Lordes. É inaceitável para a democracia, é uma coisa que não tem poder real, cada vez menor, mas é uma espécie de Senado esvaziado. Vai sobreviver. Emir Sader, obrigado. Boa noite.